Paz do Senhor para a igreja. Amém. Irmãos, eu vou ser breve, né? Para que outras pessoas possam ter oportunidade hoje. Mas na realidade eu quero hoje mais agradecer ao Senhor. O meu esposo é o que vai trazer a palavra essa manhã. E com ele vai ficar o testemunho. E os irmãos terão oportunidade de ver as fotos, né? Nesse começo de ano a gente foi acometido por uma doença. Então vocês estão diante de um homem que estava morto para os homens, mas vivo para Cristo. Glória a Deus. Que pesava aproximadamente 30 quilos. Que não andava, não falava, não tinha nenhum órgão do corpo que funcionava. Meu Deus! Então, vocês estão diante de um milagre, porque muitas vezes nós estamos na igreja e contamos apenas testemunho de pessoas que viveram. Contamos apenas testemunho no quais a gente tem acesso pela Bíblia. E poucas vezes temos a oportunidade de falar por alguma coisa na qual vivemos. Então eu estive no Vale da Sombra da Morte. Eu fui lá na Cova dos Leões. Aleluia. Eu participei de tudo isso e vivi um milagre, porque a prova que a gente passou não foi só para ele, mas para mim também. Né? E é tanto que ele não se lembra praticamente de nada do que ele viveu. Mas eu me lembro de cada detalhe, de cada choro, de cada gemido, de cada grito. Então eu acredito que essa prova foi uma prova para ser vivida entre eu e ele. Com ele ficou a cura, que foi providência de Deus. Comigo ficou a provisão, na qual o Senhor nos estendeu a mão, estendeu a sua misericórdia. Aleluia. E ainda que aparentemente estava tudo perdido, os médicos me falavam todos os dias: o seu marido está morto. E eu falava: não, ele está vivo. Porque antes de Deus falar com você, ele fala comigo. É verdade. Porque todas as vezes que eu procuro pelo meu marido, Jesus manda procurar ele em Lucas, entre os vivos e não entre os mortos. Aleluia. E todas as vezes que fazia os exames, nos quais os órgãos dele estavam todo parado e só o cérebro dele funcionava, e eles estavam me preparando para assinar, para desligar os aparelhos. E eu falei para ele: então a gente vai entrar numa luta muito grande. A gente vai brigar na justiça. O Senhor vai brigar comigo e eu vou questionar o Todo-Poderoso. E todas as vezes que eu entrava naquela UTI, todos os dias o Roger morria mais um pouco. Todos os dias ele definhava mais um pouco. E todos os dias, isso é só para que vocês entendam o que é uma promessa. Para que vocês saiam daqui acreditando exatamente o que significa uma promessa na minha e na sua vida. Tudo que eu tinha era essa promessa. E todos os dias eu chegava naquela UTI, eu cantava os hinos da harpa, fazia uma oração para o Roger. Aleluia, Deus! E eu dizia exatamente isso para ele: levanta daí, acorda. Não sei o que você fez, o que eu fiz para a gente estar vivendo este vale. Mas eu sei da promessa de quem te fez e quem te fez. Aleluia. Então eu falava assim: Roger, eu não vou desistir. Há 7 anos atrás, você me fez uma promessa naquele altar. E essa promessa se estendeu aos meus filhos. Eu não abro mão dessa promessa. Aleluia. Então continua aí nesse mundo espiritual no qual você está, apenas clamando e pedindo perdão para o Senhor. Pedindo para Ele uma chance, uma oportunidade. E eu falava assim: irmão, quem quiser saber o que é sofrimento, muitas vezes nós questionamos o que é sofrimento aqui na terra. Sabe o que é sofrimento para mim e para você? É chegar no UTI. Muitos vão para lá e poucos voltam de lá. Verdade. A UTI é o término, é o final. Aonde você tem que descer. Se aqui você desce no joelho, lá você vai ter que ir nas profundezas. Lá você vai ter que descer e falar assim para o Senhor: eis-me aqui, Jesus. A tua misericórdia tem que me alcançar. E todos os dias eu falava assim: Senhor, você fez uma promessa para o Roger em 1 Jeremias, que tu levaria ele para os 4 cantos desta terra. Na qual a palavra diz que tu não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa da promessa que faz. Eu estou que nem Abraão, eu só saí daqui depois da minha promessa. O Senhor pode levar ele daqui a 1 mês, 2 meses, 3 meses. Mas aquilo que o Senhor prometeu para mim, aquilo que o Senhor prometeu para minha família, tem que se cumprir. Eu voltava para minha casa e eu falava todos os dias para o diabo: não foi hoje que você me venceu. Aleluia. Não foi hoje que você me venceu. Porque no decorrer, irmãos, do que eu ia para o hospital,
tinha um médico que ele era realmente o enviado de Satanás. Ele me procurava no meio das pessoas e falava, vem aqui. E eu corria daquele médico. Ele falava, você viu a situação do seu marido? Ele piorou esta noite. Aí eu falei assim para ele um dia, o senhor conhece a Bíblia, doutor Bonfim? Aí ele olhou para minha cara e falou assim, não, quem acredita nessas coisas é vocês. Eu falei, não, nós cremos. Quem acredita é o Senhor. O Senhor acredita em Sócrates, em Plutão. O Senhor acredita na mitologia grega, eu acredito em Jesus. Aleluia! É nele que eu acredito, Glória é a nele Deus. que a minha fé está firmada. Como que eu posso servir ao Senhor? Como que eu posso ir para as igrejas pregar que Deus salva, que Deus cura? Eita Deus! Se quando acontece uma situação dessa na minha casa, preste bastante atenção. Muitos crentes sobem um monte, muitos crentes jejuam, muitos crentes falam línguas estranhas. Mas quando a doença bate na porta da casa dele, ele deixa de ser crente. É verdade. Nós conhecemos milhões que falam línguas estranhas, que profetiza, mas na hora de ter fé, não consegue exercitar esse exercício. Verdade. Não consegue crer que esse Deus que entrou lá na casa do fulano, do Beltrano, é o mesmo Deus que vai entrar na minha casa e na sua Glória a casa. Deus! Eu creio dessa Então maneira. muitas vezes somos crentes covardes, sim. É. Somos crentes falhos, sim. É por isso que a gente tem que aprender, como exemplos como esse, o que é ter fé. Aleluia, Sabe é o que é ter verdade. fé? É quando tudo foge das tuas mãos. Quando tudo não tem mais como você fazer. Aí Meu você leva Deus. os olhos para o monte e clama para o único que vai te responder. E sabe por que eu e o Rod passou por essa situação? Você pode se perguntar, como muitos fizeram essa pergunta, como pessoas que servem a Deus pode passar por uma situação como essa? É verdade. Eu vou te responder com toda a clareza do mundo. Sabe o que eu entendi? Que pessoas como nós, que somos vasos na mão do Senhor, temos que ser todos os dias trabalhado pelo olheiro. Glória a Deus! Para quando a gente tiver a Aleluia! oportunidade de subir no púlpito, a gente olhe para este lugar que é santo e a gente diga assim, Aleluia. Senhor, a glória é tua. Oh, Aleluia! Esse lugar é dessa seu. maneira. Glória a Deus! Casa Oh, aleluia! Eu sou vaso pequeno nas tuas mãos, É, mas me Senhor. torno grande quando o Senhor me coloca naquele púlpito. É, Senhor, é É pra desse isso. jeito. Deus usa os dessa crentes maneira. Ia. Exatamente para dar exemplo para os ímpios. Eita! Eu costumo dizer lá. que o gesto mais contagioso, que nós temos que dar como evangélicos é o exemplo. Glória a Deus, O é. exemplo para onde você for, Verdade. para onde você andar, Eita! tem que ter algo diferente na minha e na tua Eita vida. Deus! E eu vou te falar uma coisa, eu que nunca tinha ido em hospitais e muitas outras coisas fazer a obra de Deus. Nós evangelizávamos na madrugada, fazíamos muitas Glória outras a coisas. Deus. E eu nunca me envolvi com o hospital, porque eu não tenho capacidade para isso. Oh, meu Deus! Mas para vocês entenderem que quem capacita é Jesus. Eu Aleluia! entrei naqueles lugares, irmãos, e uma vergonha eu vou dizer para vocês aqui. Eu me deparei com vários evangélicos. É. E entenda uma coisa, as esposas, geralmente, elas abandonam os maridos nos Meu hospitais. Deus, é verdade. Mas os maridos não abandonam as suas esposas. Eita No Deus! quarto que eu estava, eu dava comida para o meu esposo, para mais 2 irmãos que eram evangélicos, e a família não queria levar para casa. Não chegava nem 100 metros, porque fedia. Meu E eu Deus! ajudava a trocar fralda, olha o que Deus fez. Eu ajudava a trocar fralda, eu dava comida para que as enfermeiras jogavam comida fora. Então precisava dessa nutrição. Então, infelizmente, a gente tem muito o que aprender. Verdade. Se ainda aleluia. você achou que você se declarou algum dia bispo, pastor, o que seja, evangelista, aprenda que você tem muito o que aprender. É, aleluia! Você tem muita caminhada Glória a Deus! para chegar. Aleluia. Porque muitas situações da sua vida, o Senhor vai te colocar em situações nas quais é exatamente o que acontecia comigo. Eu falava, Senhor, no hospital, nunca. Eu não tenho capacidade para isso. E mais engraçado que nesse meio do meu deserto, eu fui a única, não teve ninguém. Então quem tinha que trocar as fraldas do meu marido era eu mesma. Quem tinha que dar banho no meu marido era eu mesma. Então assim, nessa hora você não acredite que vai contar com milhões de pessoas. Até mesmo porque Deus não deixa. Porque o que você tem que aprender, você é o único aluno dessa escola. Meu Deus, é verdade. Então assim, Aleluia. quando começou o processo meu e com o Roger em janeiro,
Eu entrei no hospital com ele, já tinha perdido a memória, porque a bactéria já estava na medula. Eu falei exatamente assim, eu abri a Bíblia e Deus me deu a palavra em Jó. Conheci a Deus só de ouvir falar, mas hoje conhecerá face a face. Eu olhei para ele ainda sem memória e falei para ele, entenda uma coisa, nós vamos viver um deserto muito grande. A gente vai passar pelo vale da sombra da morte. Mas uma coisa eu te garanto, nós vamos conhecer Deus de uma forma tão tremenda, que quando a gente ajoelhar, que a gente clamar, Jesus vai nos responder só pelo conhecimento que a gente vai ter. Então que essa manhã eu seja não um exemplo bíblico. Muitas vezes as pessoas olhavam para mim e falavam assim, você é uma mulher vitoriosa. É mentira. Eu fui uma sofredora, sobrevivente de uma situação que aconteceu na minha vida. E agradeço a Deus, porque na estrutura normal, eu, Rose, mulher, não suportaria chegar até o final, onde eu fui. E eu sei que foi o Senhor que me capacitou. Aleluia! Eu creio! Foi o Senhor que me deu as palavras para entrar naquele lugar. Aleluia! Foi Jesus que todos os dias eu não queria acordar. Eu voltava para casa e meus filhos falavam, mãe, o meu pai hoje falou, e eu falava, eu voltava para casa e o meu filho falava assim, mãe, o que vai acontecer com as nossas vidas? Eu falei assim, olha, um dia eu repeti diversas vezes na minha casa que eu e a minha casa serviriam ao Senhor. Então, se eu sirvo ao Senhor, num dia determinado por Ele, porque tudo é por Ele, tudo é dele. É verdade. O seu pai vai voltar para casa. E ele vai contar para vocês que de uma forma surpreendente, a gente estava até falando isso aqui no final. Eu já vou terminar. E teve um dia que eu estava muito triste. Eu estava ouvindo um louvor. E aquele louvor, irmãos, eu não sei se para vocês, mas o louvor é algo que fala extremamente comigo. E eu estava numa situação tão terrível aquela manhã. O Roger tinha piorado tanto. Ele estava com tanta febre que eu falei, Senhor, eu vou voltar para aquele lugar. E eu sei que alguma coisa vai acontecer com o Roger. Porque a febre, irmão, era o que mais aprofundava a bactéria. Todas as vezes que a febre ia para 38, 39, aí o sistema imunológico dele piorava, os órgãos dele começavam cada dia mais a ir se desfalecendo. Então eu sabia que o quadro cada dia ia piorar. E naquele dia eu estava sentada na sala com meus filhos, na madrugada. Eu chegava meia-noite do hospital. E eu ouvi esse hino. E eu não vou cantar, mas eu vou só deixar essa palavra para vocês. Trazendo a arca que diz assim, invoca-me e te responderei. Confia e descansa o teu coração. Sou o Senhor que te cura, Jeová Rafá, o teu Deus que cuida de ti e que nunca te abandona. Aleluia! Põe a tua fé em meu nome. Glória a Deus! Hoje, irmãos, pela manhã, faça provas de mim. As tuas orações eu já recebi e te responderei com o meu poder. Aleluia! Agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.